Olá, meu nome é Ana Karen e esse é o grupo 7 e nós vamos falar sobre redes sociais de compartilhamento de imagem hoje. Bom, para iniciar essa apresentação, eu vou começar explicando sobre de onde surgiram, como surgiram as redes sociais e a evolução dessas redes sociais ao longo do tempo também. Bom, no começo, eu coloquei em primeiro lugar o BBS, em 1978 o BBS, mas antes do BBS a gente tinha alguns modelos, né, similares a um começo de formação de redes sociais, como a ARPANET e o CompuServe, mas eu decidi colocar a BBS primeiro porque ela foi uma das mais significativas no começo e que eu acho que ela é mais interessante para a gente entender agora esse processo de evolução das redes sociais até a questão das redes sociais de compartilhamento de imagem exclusivamente. Bom, em primeiro lugar, então, em 1978 a gente tem o BBS, que ele é o primeiro sistema rudimentar de comunicação visual. Então, basicamente, ele era feito por chamada telefônica, né, de longa distância, então a pessoa precisava fazer essa ligação tipo internet de escada quase, né? E por isso ele era muito caro e ele era muito restrito para um número seleto de usuários. Então, assim, poucas pessoas conseguiam realmente usar o BBS. Mas conforme assim essa rede ia se expandindo, mais pessoas começaram a conseguir usar o BBS também. Mas se a gente for para pensar, né, em 1978 o acesso à internet não era muito grande ainda. Então, em 1979, a gente tem a Usenet, que, acreditem ou não, ela é ativa até os dias de hoje. E isso provavelmente é porque ela tem o mesmo sistema que o Reddit. É basicamente aquela coisa de que os usuários, eles conseguem se inscrever em alguns tópicos, que esses tópicos são aquelas espécies de fóruns, e as pessoas estão inscritas naqueles tópicos, elas conseguem acompanhar e conseguem, enfim, acompanhar aquela discussão, postam coisas, postam informações e tal. E foi a partir da Usenet que surgiram alguns termos que foram muito popularizados, como o spam e o FAQ. O spam é quando você começa a enviar aquele monte de mensagem inútil e sem informação nenhuma dentro de um tópico, e aí você manda várias mensagens seguidas e começa a encher aquela parte com um monte de mensagem que ninguém quer ler. E isso é um spam. E o FAQ é aquelas perguntas que são frequentemente feitas. Então a pessoa faz aquela análise, né, coloca aquelas perguntas e deixa lá fixado em alguma página daquele fórum, daquele tópico, e aí a pessoa tá lá com aquelas perguntas para ela poder ler sempre e não ter que perguntar de novo. Então, eu coloquei aqui uma foto do layout da BBS em 1980 e do layout da Usenet em 1979. Dá pra gente ver a partir desses dois como era diferente, né? Como era diferente esse tipo de comunicação e como ele era todo programado. As pessoas precisavam entender um pouco de programação, um pouco não, né? Às vezes muito de programação para conseguir se comunicar. Enfim. Então, as coisas continuam evoluindo. A gente vai dar um salto, né, de 1979 para 1988, que a gente tem o IRC. O que é o IRC? Ele era basicamente canais, né? Ele era um protocolo. Na verdade, o IRC era um protocolo que acabou por popularizar o termo rede social. Mas o IRC em si, ele era um protocolo com canais de mensagem de texto que eram moderados por algumas pessoas, que elas estavam lá para controlar e filtrar o que as pessoas estavam falando dentro daqueles canais, né? Se era apropriado, se não era. Aquela coisa de quicar alguém da sala, de banir alguém da sala. Então, assim, esse negócio eram os moderadores que iam banir essas pessoas dos canais. Coisa que a gente vê muito hoje em dia em vários sistemas. Então, o IRC era esse protocolo, e esse protocolo foi muito utilizado no MIRC, ou MIRC, eu não sei se é a pronúncia certa dessa forma, mas, enfim, o MIRC, que foi o mais famoso, né, de todos esses que usavam o protocolo IRC. E aí eu vou mostrar uma foto depois do Mickey para vocês terem uma noção de como ele era. Bom, e aí a gente vai dar outro salto aqui para 1997, que a gente vai ter o AIM, que é um mensageiro instantâneo. O mensageiro instantâneo, basicamente,
é como a gente tem assim o WhatsApp, tem o Messenger, Telegram, enfim, são todos esses mensageiros instantâneos, né? Você consegue se comunicar com as pessoas de forma rápida. Tá. O IM, ele ficou muito famoso. Ele não foi o primeiro mensageiro, tiveram outros antes dele, né? Enfim. Mas ele foi o que ficou mais famoso porque ele tem essa interface que era agradável para as pessoas e ele era fácil de ser utilizado por pessoas que não entendiam nada de programação. Então ele era algo para a grande massa das pessoas mesmo. Tanto que ele durou até dezembro de 2017. Ele sobreviveu a todo esse período de mudança que a gente tem, né, de 2000 a 2010 e o que está acontecendo hoje em dia até. Então ele foi um mensageiro que durou bastante. E aí, quando a gente vai falar de rede social propriamente dita, a gente tem a nossa primeira rede social, não do Brasil, mas a primeira rede social mesmo, que foi o Six Degrees. Nele as pessoas conseguiam criar uma página, né, um perfil, elas conseguiam adicionar amigos. E ele durou entre 1997 e 2001 e ele teve 3,5 milhões de usuários. Ele durou por um curto período de tempo, mas foi ele o responsável por abrir as portas para outras redes sociais como o Friendster em 2002, o Facebook em 2004 e o Orkut também em 2004. E, enfim, era basicamente a primeira rede social de verdade, né? Então aqui eu vou mostrar agora algumas fotos para vocês entenderem melhor o que eu estava falando. Aqui o layout do IM, né, que eu disse para vocês. Aqui ele está num navegador e, enfim, dá para vocês verem como realmente era um pouco diferente do que a gente estava vendo antes, né? A gente está vendo aqui um painel mais interativo, diferente do que a gente estava acostumado a ver com aquele canal todo de programação dos outros. E aqui o MRC também, ele também tem uma certa diferença, se a gente puder observar, né? A gente tá vendo algo mais limpo, só com as mensagens, sem nenhum código, nem nada. E as pessoas se comunicando nesse canal. E aqui o Six Degrees, a gente vê a página dele de inicial, né? A pessoa fazer a sua inscrição, o seu login. E a gente consegue ver que ele é muito parecido com com outras redes sociais mesmo, né? No começo delas. Isso lembra muito a página que você entrava para poder fazer login até no Orkut, no Facebook. Então, assim, dá pra gente ver mesmo de onde elas surgiram, né? E aí, em 1999, a gente tem o surgimento do MSN. O MSN também é um mensageiro instantâneo, muito amado pelo público jovem. Inclusive, eu gostava muito da MSN, saudades, era uma ótima rede social. E o MSN, por que ele ficou tão famoso, né? Por que ele atraiu tanto público jovem? E por que ele ficou tão famoso, principalmente no Brasil, né? Ele ficou muito famoso porque ele utilizava do sistema de e-mail do Hotmail, e o Hotmail era muito popular aqui no Brasil, e ele também era um programa nativo do Windows XP. Então ele tinha uma facilidade de uso. E assim, ele atraiu mesmo os jovens, era porque ele tinha aqueles recursos engraçadinhos. Então você conseguia conversar com seus amigos, mandar mensagem, aí você podia mandar aquelas coisas para interromper, para surgir no meio da tela da pessoa, pular. Aí tinha aquela que se a pessoa estava demorando muito para te responder, você conseguia colocar um negócio que faz o computador da pessoa tremer. E assim, era muito divertido. Além disso, você conseguia colocar, né, as suas músicas do lado do seu user, mandar um monte de indireta através daquela parte. Enfim, a comunicação pelo MSN era realmente muito divertida e realmente fez muita diferença nesse início. E o MSN é importante ressaltar que ele mudou de nome, né? Depois que ele foi MSN, ele mudou para Windows Live Messenger e depois ele foi incorporado ao Skype em 2013 e sumiu de vez mesmo. Aí, em 2000, um ano depois que o MSN surge, a gente tem uma outra rede social que não chegou no Brasil, mas que ela foi muito significativa, que é o MySpace. E ela é uma das primeiras redes sociais temáticas, né? Não é a primeira, mas é uma das que pavimentaram, né, o início das redes sociais temáticas. E ela foi muito popular nos Estados Unidos porque ela era muito cultuada pelo público underground. Então, assim, ela tinha aquela possibilidade de você entrar em contato direto com seu ídolo. E dentro dela, músicos e artistas divulgavam o trabalho deles, na verdade. Então, muitos artistas publicavam seus CDs antes deles serem lançados lá, ou publicavam alguma música, ou alguma prévia, alguma demo que eles queriam, eles colocavam dentro do MySpace e as pessoas interagiam com relação a isso.
Então, muitos não artistas e artistas participavam do MySpace. E aí ela acabou se tornando quase que uma rede social musical. Bom, em 2002 a gente finalmente tem a primeira rede social do Brasil, que não é exatamente a primeira, né? Mas que a primeira mesmo, eu fui pesquisar, é uma rede social que chamou Tanto Faz Net, mas eu não vou citar ela agora porque, enfim, acredito que o Fotolog vai ser mais relevante para o nosso assunto. E o Fotolog, ele foi uma rede social de fotografia. O que acontece? O Fotolog, ele é muito curioso, né? Porque ele foi estrondosamente famoso no Brasil, entre o público jovem, porque ele tinha a ideia de você poder postar uma foto no seu perfil e as pessoas elas comentavam. Então você tinha um engajamento a partir das suas fotos que você estava postando e, enfim, você estava lá divulgando a sua imagem, né? Geralmente você estava divulgando o seu rosto com seus amigos e coisas do tipo. Então ele era quase como um álbum de fotos, né? Só que assim, ele surgiu e ele fez sucesso muito rápido, então todo mundo começou a querer usar o Fotolog. E aí a rede não aguentou muito e eles tiveram que restringir o limite de usuários que entravam por dia e eles começaram a restringir o limite de publicações também. Então, com o tempo, você podia publicar uma foto por dia e tinha o limite de 20 comentários por publicação. Só que assim, isso para as pessoas que queriam usar na época era bem pouco. Então eles tinham um serviço, né, um plano basicamente, que era o Gold Camera, que a pessoa assinava e aí ela podia postar até 6 fotos e receber 200 comentários dentro daquela sua foto também. E se ela e as pessoas que iam interagir com essas fotos, se já tivesse atingido 200 comentários, elas tinha um planozinho ali que você podia comprar para você poder comentar depois desses 200 também. Só que assim, isso foi fechando um pouco o público do Fotolog, porque além de ter essa restrição de compartilhamento, você tinha uma restrição também de inscrição, né? Então o Fotolog só aceitava ele aceitava só 1.000 usuários por dia dentro da rede. Então isso fez com que as pessoas criassem uma rede paralela, né? Que era o Flogão, e aí ficou meio que como uma rede social, o Fotolog ficou meio que restrito a um certo público, né? Então acabou elitizando um pouco o Fotolog. Só que assim, isso durou até 2006, que foi quando ele quebrou todas essas limitações de usuários. E aí a gente começa a ver o surgimento de um novo cenário, né, dentro do Brasil e da cultura na internet, que é a cultura da web celebridade. Então o Fotolog ele traz essa coisa diferente pra gente, pelo compartilhamento de imagens, que são essas pessoas que começaram a divulgar a imagem delas e começaram a ficar famosas por isso. E uma das que são mais emblemáticas mesmo é a Mari Moon, que acredito que muitas pessoas já ouviram falar, né? Ela trabalhou na MTV, teve canal no YouTube, famosíssima pelos cabelos coloridos. Até hoje em dia ela tá super em atividade e ela é bem famosa, assim, não vou dizer no Brasil todo, mas principalmente no nicho dela, ela é muito famosa. E o trabalho dela começou a ser divulgado e começou a ter relevância dentro do Fotolog. Olha só, né? Eu mesma conheci a Mari Moon e não sabia que ela tinha nascido no Fotolog. Muito legal isso, né? Teve um outro também, pelo que eu pesquisei, que é o Sr. Orgastic, que ele chama Sérgio Franceschini. E ele participou do Big Brother, mas ele eu não conhecia. Mas assim, o Fotolog, o que aconteceu com ele? Ele não continuou muito porque os desenvolvedores dele não lançavam mais atualizações, não tinha mais recurso de design e ele ficou estacionado no tempo. Então o Fotolog acabou caindo meio que em desuso mesmo. Aí aqui eu coloquei algumas fotos, né? A do MSN, falecidíssimo, né? Aí dá pra gente ver mais ou menos o canal de comunicação, como as pessoas colocavam os nomes delas. Tinha essa personalização de nome também, que era bem legal e bem complicado ao mesmo tempo, né? Porque cada nome. E o MySpace, em 2000, ele era assim, dá pra ver o foco de música e tal. O Fotolog eu coloquei aqui, dá pra ver, né, as fotos. Eu coloquei o perfil da Mari Moon, porque eu citei ela. Então essa é a Mari Moon. O Fotolog no final da vida dele, coitado. Mas ele, assim, ele chegou a ter cerca de 32 milhões de usuários. Então, assim, ele foi realmente muito utilizado dentro do Brasil. E aí, agora eu coloquei o Flickr,
que ele não é das redes sociais mais famosas, e ele não é exatamente uma rede social propriamente dita, mas ele pode ser considerado porque os usuários eles conseguem se seguir mutuamente, eles podem participar de grupos e trocar mensagens privadas, então realmente isso caracteriza uma rede social. E aí, o Flickr ele tem uma coisa interessante, que é a hospedagem e o compartilhamento de imagem. Então, ele é muito utilizado por fotógrafos e pessoas da área. Então, ele tem essa parte interessante. Em 2004, a gente tem o Orkut também, que é a primeira grande rede social no Brasil, né? Ele foi fundado por um cara que chamava Orkut. Eu não vou me atrever a falar sobre o nome dele, que é muito complicado. E o Orkut ele ficou muito famoso mesmo no Brasil, tanto que em 2008 a sede dele foi transferida para Google Brasil, da Califórnia para Google Brasil. E ele ficou muito famoso pelas comunidades, pela possibilidade das interações que você tinha com as pessoas. O perfil das pessoas era engraçadinho, era divertido, então isso atraiu muitos jovens. Você conseguia mandar scrap para uma pessoa antes de adicionar, você conseguia colocar seus gostos musicais, seus gostos de filme, colocava o que você gostava, tinha as comunidades divertidas, né, do eu odeio acordar cedo, eu odeio acordar cedo na segunda-feira, enfim, coisas do tipo. E tinha os joguinhos também e tal, e assim, a interação que você tinha entre pessoas era muito muito cultuada no Orkut, é por isso que ele realmente ficou tão famoso. Então, assim, estima-se que no Brasil tenham sido trocadas 1 bilhão de mensagens, 120 milhões de tópicos de discussão, que fizeram parte de pelo menos 51 milhões de comunidades, ou seja, foi muita coisa mesmo. Enfim, com o tempo ele foi incorporando algumas funcionalidades diferentes, né? Mas o Orkut com o tempo perdeu espaço pro Facebook, que ele apareceu assim, realmente mudando muitas coisas. Então, em 2004 a gente tem, né, o Facebook, que foi uma rede social para os estudantes de Harvard. Quando ele foi criado, ele tinha o nome de The Facebook. E aqui eu vou deixar a recomendação para assistirem o filme A Rede Social. Dá para entender bastante sobre essa questão da mudança da internet, da rede social e, enfim, sobre todas essas mudanças que você tem ao longo desse tempo. Bom, e aí quando ela surgiu em 2004, ela é principalmente utilizada por estudantes do campus, da faculdade e também pelos estudantes do high school, né, do ensino médio. E aí, em 2006, o Mark Zuckerberg abriu o Facebook para quem quisesse registrar, e aí pronto. Aí a gente começa a ver o Facebook da forma como ele é hoje. E é interessante a gente observar que, enquanto o Orkut ele era famoso pelas comunidades, pelos scraps, os depoimentos, o Facebook ele tinha uma novidade que você podia escrever o que você quisesse no seu feed de notícias. Tanto que o Orkut copiou isso depois para poder inovar e não perder o espaço dele para o Facebook, mas foi falho, né? E aí o Facebook tinha essa novidade. E hoje em dia ele tem mais de 2 bilhões de usuários. Então, gente, é legal a gente observar nessa mudança toda da internet. O Facebook hoje em dia ele é mais do que uma rede social de comunicação com os usuários. Você consegue divulgar sua marca, você consegue divulgar conteúdo, você consegue divulgar sua loja, você consegue ter a parte de marketplace, você consegue vender as coisas. Então, assim, é um mercado, você consegue fazer o que você quiser dentro do Facebook praticamente e você consegue vender o que você quiser lá dentro praticamente também. E a gente tem essa mudança muito significativa, né, na década de 2000, entre 2000 e 2010. É um turbilhão de redes sociais, a gente tem essa transformação total das pessoas migrando e se comunicando cada vez mais virtualmente. Então tudo passa a ser feito virtualmente. As pessoas começam a fazer sucesso não mais só na televisão, mas começam a fazer sucesso no meio virtual. Elas começam a se tornar importantes no meio virtual. E o Lucas vai discutir isso um pouco mais na segunda parte. Então, antes do Lucas discutir essa parte, eu vou colocar aqui as imagens. Bom, aqui a gente tem o Flickr em 2004, que eu não coloquei a imagem atual dele, mas vocês podem pesquisar e ver. Enfim, ele era assim. O Orkut eu coloquei a comunidade Eu Odeio Segunda-feira, que dava pra ver mais ou menos. As pessoas devem lembrar bem como era o Orkut, saudades. E aqui eu coloquei a mudança entre o Facebook de 2004 para o Facebook de 2020. Dá pra ver que o design de 2004 acompanhava bem, né? O do MySpace, do Six Degrees, enfim. E o do Facebook de 2020 acompanha bem a época dele, tem essa versão de modo noturno. Enfim, é totalmente diferente, né? 16 anos depois tudo mudou.
e as funcionalidades também são outras, e ele é uma rede social que vai além de ser uma rede social. Olá, eu sou o Lucas e eu vou continuar falando sobre a linha do tempo das redes sociais, porém agora com um foco maior em redes mais voltadas para imagens e vídeos. Em 2005 nasceu o YouTube, uma rede de compartilhamento de vídeo que permite seus usuários avaliarem os vídeos alheios, comentar e seguir canais. Em 2017, essa rede já chegava a 1,5 bilhão de usuários e atualmente ela está presente em diversos tipos de dispositivos, desde computadores até mesmo TVs. E foi nessa rede onde nasceu a cultura dos vloggers, que hoje em dia são algumas das personalidades mais influentes do mundo, batendo de frente com a popularidade dos artistas de televisão. Devido à popularidade dos SMS, em 2006 nasceu o Twitter, que é uma rede que só permite os seus usuários fazerem publicações curtas, tendo no início um limite de 140 caracteres por publicação. O Twitter revolucionou as redes sociais, trazendo consigo a ideia de não quero ser seu amigo, só quero acompanhar o que você escreve. Por causa disso, o Twitter cresceu rapidamente e se tornou uma plataforma preferida para quem quer reportar acontecimentos em tempo real, apenas falar bobeira, xingar no Twitter ou então simplesmente compartilhar memes. Contando com a velocidade de propagação das informações, a rede acabou se tornando uma das principais fontes para se descobrir o que está acontecendo no momento, diversas notícias sobre tragédias, porém, como lado negativo, a gente tem diversos bots e usuários pagos que disseminam informações políticas com o intuito de manipular a população, especialmente durante os períodos de eleição. E recentemente, com a tentativa de continuar batendo de frente com o Facebook, o Twitter aumentou o limite de caracteres para 280, permitindo ainda a criação de threads. Que dessa maneira, quem deseja produzir um conteúdo mais completo, com mais informações e mais longo, pode optar por esse recurso, ao invés de ter que recorrer a outras redes sociais. Lançado em 2006 pelo Scott Belsky, o Behance tem como objetivo inicial ser um espaço para designers publicarem seus trabalhos e fazer networking com diversos profissionais. Comprado pela Adobe em 2012, o Behance atualmente abriga também trabalhos de fotógrafos, jornalistas, arquitetos e ilustradores, ainda que o foco principal seja de fato o trabalho dos designers. Sendo uma rede profissional, o Behance visa o compartilhamento profissional de imagens. Lançado em 2007 por David Karp e Marco Arment, o Tumblr é uma plataforma de bloggings que permite usuários publicarem desde textos e imagens até mesmo vídeos e áudios. Porém, a sua proposta é ser uma rede com uma pegada mais forte quanto à estética, tanto de conteúdo quanto de personalização da rede. E essa rede depois tornaria uma influência para o Pinterest. Pessoas à margem da sociedade, como LGBTs e neuroatípicos, por exemplo, encontraram no Tumblr um espaço relativamente seguro, onde não somente poderiam compartilhar suas angústias, mas também interagir com pessoas que passam pelos mesmos problemas. Por causa do estilo diferenciado das fotos que circulavam na rede, em 2016 o Tumblr acabou se tornando um adjetivo de fotografia e moda. Lançado pelo estadunidense Kevin Systrom e pelo brasileiro Mike Kruger em 2010, o Instagram se tornou, com poucos meses, um dos aplicativos mais promissores da App Store. Com apenas um ano, a plataforma já acumulava cerca de 10 milhões de usuários. E em 2012, ela foi comprada pelo Facebook por cerca de US$ 1 bilhão. A rede tem como principal objetivo o compartilhamento de fotos e vídeos. Depois que Mark Zuckerberg tentou comprar o Snapchat sem sucesso, ele decidiu então copiar os principais recursos do rival. Então surgiram os Stories, que são basicamente fotos e vídeos que aparecem em um feed à parte por somente 24 horas. Isso levou a cultura dos vídeos online para outro patamar, englobando praticamente todo tipo de usuário, desde o usuário comum, que gosta de fazer pequenos vídeos do seu cotidiano para divertir os amigos, passando até mesmo os produtores de conteúdo, que vão desde os influenciadores digitais até mesmo a publicidade, que ganhou um novo meio de anunciar suas marcas, produtos e serviços. Atualmente, a rede conta com cerca de 800 milhões de usuários espalhados pelo mundo, muito utilizado por influenciadores digitais e empresas. O Instagram acabou se tornando uma rede muito popular e comum de se usar.
Lançado em março de 2010 por Ben Silbermann, ex-funcionário do Google, o Pinterest é uma rede social de compartilhamento de fotos. Seu funcionamento se baseia na ideia de um quadro de inspirações, no qual é possível gerar, compartilhar e guardar em coleções diversas de imagens vários assuntos. Sendo atualmente um dos sites mais populares de compartilhamento de imagens, o site nasceu de um hábito de Ben Silbermann e Ever Sharp, que é um dos cofundadores, que eram colecionadores quando crianças. Daí surgiu a ideia de um local para as pessoas colecionarem suas fotos. Olá, meu nome é Paula e eu vou falar um pouco para vocês sobre como redes sociais de compartilhamento de imagens são aplicadas dentro do design. Primeiramente, devemos entender que redes sociais são grandes facilitadores para infinitas finalidades e hoje em dia todas as áreas profissionais tiram vantagem delas. Essas plataformas ajudam no desenvolvimento de várias comunidades e se tornaram os locais de divulgação para diversas empresas e profissionais, abrindo caminhos e expandindo as possibilidades. Dentro do design, isso não é diferente, e pode-se dizer que é ainda mais verdade do que para outras áreas. O design não cria apenas conexões e utiliza das redes para se estabelecer no mercado, mas, como uma profissão criativa, usa dessas plataformas como fonte de inspiração. Observando e coletando o trabalho de outros profissionais, o designer consegue se encontrar e expandir seus conhecimentos, acrescentando isso ao seu trabalho. Redes sociais como Pinterest e o Behance são incríveis para encontrar referências específicas de estilo e design, graças ao recurso que eles têm da barra de busca, onde você vai e pesquisa especificamente usando palavras-chave o que você está querendo encontrar. Designers encontram por lá inspirações para projetos ou para suas carreiras e estilos como um todo. Isso torna essas plataformas indispensáveis na vida de um designer. Como o design é uma área de atuação que depende da visão pública e de clientes, as redes sociais são perfeitas para pesquisar opiniões populares e áreas de atuação e seus públicos-alvos. Dentro dessas plataformas, o designer pode observar comportamentos e tendências e adquirir conhecimento sobre comunidades e públicos que não existem fora do mundo online, ou que, pelo menos, lá se mostram mais ativos. O Tumblr e o Twitter são especialmente úteis nesses aspectos, apresentando um ambiente maior de interatividade. Mas é claro que também é possível observar públicos no Behance e no Pinterest, e ter fontes de inspiração no Twitter e Tumblr, mas uns são mais fortes do que outros em certas funções. Em todas essas redes, designers encontram uma ou várias comunidades, às quais pertencem, se encontrando em meio a diversas pessoas com estilos, interesses e áreas de atuação similares, e criando conexões pelo mundo todo, o que pode abrir várias portas com oportunidades únicas. E, finalmente, redes de compartilhamento de imagem são plataformas incríveis para divulgar o trabalho de um designer, mostrando ao mundo inteiro seus produtos e serviços, também criando oportunidades profissionais ao mostrar do que é capaz. O design é uma área com possibilidades de atuação extremamente amplas, mas, como uma profissão criativa e moderna, não pode deixar de tirar proveito de um dos maiores presentes da atualidade, a internet, e suas diversas plataformas sociais. Obrigada pela atenção. Oi pessoal, meu nome é Gabriela e a exemplificação do uso das redes de compartilhamento de imagens está no nosso próprio dia a dia, no nosso cotidiano. Todos os dias a maioria de nós utiliza de pelo menos uma das redes citadas para buscar referência de alguma coisa, seja aplicada no design ou não. Para aplicar isso no projeto de design não é diferente. Aqui eu trouxe 2 perfis no Instagram que estão inteiramente voltados para o design. O primeiro perfil é do Paulo Biaki. Ele é um designer, trabalha no É de Casa na Globo e no Decora na GNT. Ele tem um canal no YouTube também e produz conteúdos de design de produto, design de interiores, além de dicas e faça você mesmo que se popularizaram muito, principalmente nessas redes, tipo Instagram, Pinterest e YouTube. O segundo perfil é o Design Nerd, não sei assim que se pronuncia. É um perfil que produz conteúdos de design gráfico diariamente, para inspirar mesmo e trazer referência através de ilustrações, fotografias, artes e produções gráficas.
Acredito que a maneira mais utilizada nessas redes é a busca de referência pelo campo de busca mesmo. Essa ferramenta existe em todas as redes de compartilhamento e nos permite refinar a busca para melhores resultados. A melhor forma de fazer isso é por palavras-chave. Vejam aqui como a palavra-chave pode mudar totalmente os resultados e te deixar muito mais próximo da referência que a gente procura. Aqui o produto poltrona se mantém ali no campo de busca e conforme a gente muda a próxima palavra, temos estilos diferentes, materiais diferentes, propostas diferentes e por aí vai. Com esses bancos de imagens que estão em constante atualização todos os dias, a gente consegue uma gama de possibilidades para construir diversas etapas do design, além da inspiração e busca de referência, claro. Como, por exemplo, a criação de moodboards ou mapas de estilo, fazer busca de mercado, análise de existentes e por aí vai. Muito obrigada pela atenção.